Olá, vamos para mais uma aula, né? Só para lembrar vocês, né, que é importante que vocês já tenham um lugar de estudo adequado, né? Um lugar silencioso, calmo, para vocês se concentrarem. E também o material didático, né? É importante já estar aí tudo perto de você e que você faça as anotações, tá bom? Enfim, a aula de hoje de português, gente, é sobre figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem 1? Figuras de linguagem 1. Porque, na verdade, figuras de linguagem é um conteúdo muito extenso que é melhor ser trabalhado ao longo do ano, tá bom? Enfim, então a gente vai começar a primeiro entender, né, o que é figura de linguagem e conhecer algumas figuras de linguagem, tá bom? Então, o que seria, né, figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos expressivos, né, que a gente usa a língua de forma diferente, né? Ou seja, recursos expressivos por meio dos quais, né, usamos a linguagem de um modo diferente do seu emprego usual, né? Então é quando a gente pega a nossa linguagem e a gente usa de outra forma, né, para a gente aumentar a nossa expressividade, tá bom? Então esses recursos, eles são classificados, tá bom? A gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? O objetivo disso é justamente aumentar essa expressividade, ou seja, aumentar a capacidade nossa, né, de nos expressar na comunicação, tá bom? Então a gente vai pegar essa linguagem, a gente vai tirar ela desse emprego usual, né? E a gente vai dar uma nova roupagem para ela, né? E aí então a gente pode classificar essas figuras de linguagem, né? Para a gente conseguir entender melhor. E aí a gente vai classificar de acordo com a função dela, né? A função expressivo-semântica. Expressivo, né? De expressão, né? Se expressar, expressividade. E semântica, gente, quer dizer significado, sentido, significação, tá bom? Então vai ser ali uma união desses fatores, né? O que é que você quer expressar, como é que você quer fazer isso e qual o sentido você está dando para isso, qual o significado disso, ok? Enfim, aí de acordo com essas funções, a gente vai poder classificar essas figuras de linguagem, tá? E claro, vai depender da situação comunicativa, né? Vai depender ali do momento, né? O que é que você pretende, ok? Enfim, e aí a gente classifica, né, em 4 figuras de linguagem, né? Figuras de palavras, figuras de som, figuras de pensamento e figuras de construção, tá bom? Todas elas vão ter uma ideia maior, tá? E elas vão englobar recursos diferentes, tá bom? Então, por exemplo, figuras de palavras. Aí eu vou ter tipos de figuras de palavras, né, que a gente vai estudar com calma. Inclusive, a gente já vai começar, né? Estudando as figuras de palavras, tá bom? Então, as figuras de palavras, gente, é quando as palavras, né, elas vão perder o valor denotativo, né, que seria o sentido literal das coisas, né? E aí elas vão passar a ter um valor conotativo, né, que é quando elas vão ter o sentido figurado, né? Então, só para lembrar, sentido denotativo é quando a palavra ela tem um significado do dicionário, né? Enfim. E o conotativo não, no sentido figurado, é o sentido simbólico que a gente dá para as palavras. E aí as figuras de palavras vão estar envolvidas com isso, né? Vão ter essas relações, ok? Enfim, e aí a gente vai perceber, né, que se trata, na verdade, de uma relação de proximidade, né, ou até semelhança de sentido, né, que as palavras possuem, tá bom? Então a gente vai atribuir às palavras, né, um sentido próximo ou semelhante, né, de acordo com o significado dela, tá? E aí, para a gente começar, a gente vai estudar 2 figuras de palavras, né, que é a metáfora e a metonímia, tá bom? Enfim. E aí, começando pela metáfora, né? Metáfora, eu tenho certeza que vocês já escutaram falar, talvez vocês já saibam o que é, né? Ou talvez não, talvez você já tenha escutado, mas não entenda direito. Então, vamos lá, né? Metáfora, gente, ó, palavra ou expressão, né? A partir de seu uso, né, em determinado contexto comunicativo, né? Ela expressa um sentido diferente daquele denotativo que lhe é comum, tá bom? Então, quando eu vou usar uma expressão ou uma palavra e eu vou tirar ela do sentido denotativo, né, o sentido que ela deveria ter, e eu vou usar ela para expressar algo diferente, né, diferente do habitual, tá bom? Enfim, claro, vai depender do contexto comunicativo. Inclusive, uma coisa importante ser dita é que a metáfora, gente, é como se fosse uma comparação, né? É como se fosse uma comparação, só que ela não vai ter os elementos comparativos, que eu vou já falar aqui, tá bom? E além disso, a metáfora, ela é muito momentânea. Então, por exemplo, você agora pode falar uma coisa, né? E você pode se expressar por meio de uma metáfora, mas essa metáfora foi o que você criou agora, no momento, faz parte desse contexto, tá bom? Não necessariamente essa metáfora ela vai valer em todas as situações, não. Metáfora ela é criada com um determinado sentido expressivo, né?
Ela não precisa ser como se fosse um ditado, por exemplo, uma coisa decorada que todo mundo vai saber. Ah, isso aqui é uma metáfora que eu vou usar para isso aqui eu vou... Não é assim, tá bom? Então a gente acaba usando muito a metáfora no nosso dia a dia, né? E a gente nem percebe, né? Inclusive a arte usa muito da metáfora, né? De maneira geral. As músicas, poemas, enfim, até filmes, né, livros, né, e principalmente a arte literária, no caso, né. Enfim, então a metáfora ela é usada de acordo com o contexto de maneira geral, né. Não tem uma regra específica, não tem uma estrutura definida, tá bom? Enfim, e aí como eu tinha dito, né, a metáfora numa associação subjetiva, associação, né, você assimilar uma coisa com a outra, subjetiva, por quê? Porque parte da sua visão, a visão pessoal, tá bom? Numa associação subjetiva, predomina a conotação, né, o sentido simbólico, sem elemento comparativo expresso, ou seja, a metáfora é quando você quer comparar uma coisa com a outra, só que você não vai usar esses elementos comparativos. Como assim elementos comparativos? Por exemplo, como, deixa eu ver aqui, não sei, a flor é como um rio, por exemplo, enfim, a flor é como um rio. Aqui eu estou fazendo uma comparação, né? Estou comparando uma coisa com a outra. Eu poderia falar isso de outra forma, né? Não usando esse elemento, porque aí, por exemplo, a flor é um rio, sei lá, um rio que acaba de nascer, por exemplo. Quando eu falo isso, a flor é um rio que acaba de nascer, eu estou dando uma ideia de comparação, só que aqui é diferente, porque eu não estou fazendo isso de uma forma muito definida, ou seja, eu não estou usando elementos comparativos, como, né, tal que, assim como, que ou do que, né, tão quanto, enfim, essas palavrinhas que demonstram pra gente que é uma comparação, mas eu ainda estou tentando fazer uma associação de uma coisa com a outra, e eu vou usar as palavras no sentido simbólico. Então, por exemplo, quando eu falo que a flor é um rio, eu não quero falar que a flor realmente é um rio, não, são coisas diferentes, só que aí eu vou atribuir o sentido simbólico das palavras. Esse rio, eu vou pegar ele, do contexto dele, né, e eu vou transformar numa coisa simbólica. Então, o rio pode representar aqui a fluidez, por exemplo, né? Quando eu falo que a flor é um rio, eu posso querer dizer que ela é fluida, que ela demonstra a brevidade, por exemplo, né? Enfim, então eu vou pegar essa palavra e eu vou atribuir um sentido simbólico, tá bom? Que vai ter uma relação ali com o sentido denotativo daquilo, né? Um rio, por exemplo. A gente sabe que um rio, basicamente, é uma água que está correndo, né? A gente sabe que é isso, é um fluxo contínuo de água sobre a superfície. Eu posso pegar essa ideia e tentar transformar numa coisa mais simbólica, né? O que é que eu posso tirar disso? Isso pode mostrar para mim, posso dizer, movimento, né? Pode demonstrar uma certa constância, né? Porque o rio está sempre correndo. Então eu posso pegar isso para colocar em outro sentido, em um outro contexto, né? Quando eu quero demonstrar isso, por exemplo, quando eu quero demonstrar renovação, por exemplo, né? Porque as águas de um rio estão sempre se renovando. Então, se eu quero falar isso, eu posso usar o simbolismo que essa palavra, que é o rio, né, tem. E eu posso utilizar esse sentido simbólico, tá bom? Enfim, eu sei que parece um pouco confuso, um pouco abstrato demais, mas na prática a gente consegue fazer isso muito bem, né? A gente consegue identificar isso, tá bom? Então vamos tentar fazer isso aqui, né? Seus olhos são como luzes brilhantes. Percebam que aqui é uma comparação, tá bom? Peguei um elemento, os olhos da pessoa, e eu estou comparando, né? Comparando a luzes brilhantes. Então aqui é a comparação, ok? E aí, olha como fica, né? As luzes brilhantes olhavam-me. Então perceba a diferença. Quando eu digo isso, as luzes brilhantes olhavam-me, me olharam no caso, né? O que está acontecendo? Eu estou atribuindo aos olhos da pessoa, né? Enfim, um outro significado, né? Eu poderia só falar, a pessoa estava me olhando, ou então seus olhos estão me olhando, só que não, falei as luzes brilhantes. Então aqui eu estou associando os olhos da pessoa com luzes brilhantes. Então seria como se fosse uma comparação, né? Como se fosse essa primeira frase que eu coloquei. Só que aqui não fica tão nítido, né? Não fica uma coisa tão definida. Inclusive eu não tenho esses elementos comparativos. A primeira frase eu tenho como, aqui eu não tenho mais. Então eu estou pegando essa palavra, né, e colocando um sentido simbólico, né, um outro contexto, um sentido figurado, né, que seria o sentido conotativo, né, luzes brilhantes, e aqui está representando os olhos da pessoa, tá bom? Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum. Vocês acham que aqui tem metáfora? Tem, né? Minha alma
pegou alguma coisa, né, e ele associou com outra coisa, né, estrada de terra que leva a lugar algum. Ele está dizendo que a alma dele realmente é uma estrada? Não, né? Mas por que ele colocou essa estrada de terra? Essa estrada de terra que ele colocou, vocês poderiam pensar, é uma comparação, ele está comparando uma coisa com a outra. Mas por que eu vou dizer que é uma metáfora? Porque aqui, gente, essa estrada de terra não tem um sentido literal. Quando ele fala estrada de terra, ele não quer falar realmente da estrada de terra, não. Ele está pegando essa expressão e está colocando um sentido simbólico. Então, quando ele fala isso, minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum, obviamente a gente percebe o quê? Que ele está falando que a alma dele é velha, por exemplo, né? Porque é uma estrada de terra, né? Sei lá, a alma dele se leva a lugar algum, então a gente consegue perceber algum sentimento de isolamento, né, da parte dele, ou de inutilidade, enfim, de maneira geral, né, a gente vai atribuir um outro sentido para essa expressão, né? Então quando ele fala isso, estrada de terra, não necessariamente é uma estrada de terra que ele está se referindo, ele está usando essa associação para demonstrar alguma coisa maior, tá bom? Por isso que a gente vai dizer que é uma metáfora, tá? E não uma comparação. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Aqui do mesmo jeito. Talvez você pense, é uma comparação, mas não é. Primeiro que eu não tenho esse elemento comparativo, né? Como, tal, que, enfim. E além disso, esse rio subterrâneo aqui, ele também não tá passando a ideia do rio mesmo, né? É uma coisa simbólica, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo. O rio aqui, a gente poderia pegar a ideia que eu tinha dito, né? Esse simbolismo do rio de representar movimento, representar constância no movimento, né? Renovação, enfim. E subterrâneo, a gente tem o quê? Uma coisa profunda, né? Então, quando ele fala isso, meu pensamento é o rio subterrâneo, talvez ele esteja dizendo pra gente o pensamento dele não para, né? É uma coisa inconsciente, enfim, é uma coisa muito profunda dele, no caso, né? Enfim. Então, aqui é uma expressão que foi usada em outro sentido, tá bom? Enfim. E aí, né, falando um pouquinho mais sobre a metonímia, né? A gente já conheceu a metáfora e agora vamos conhecer a metonímia. O que seria isso, né? Definição, né, de metonímia. Quando, né, a palavra ela é empregada no lugar de outra, tá bom? Ou seja, a gente faz ali uma substituição, tá? E, né, vai ter uma relação de proximidade, tá bom? Então, eu quero falar uma coisa, só que aí eu pego essa palavra e eu substituo por outra palavra. Por que eu fiz isso? Porque essa outra palavra, ela tem ali uma relação de proximidade com aquela que eu queria dizer, tá bom? Então, uma forma diferente de eu expressar aquilo, né? Ok? Essa substituição ocorre observando-se uma relação objetiva existente entre elas, uma clara associação de ideias facilmente percebidas. Então, qual seria a diferença? Não sei se vocês perceberam. Na metáfora, gente, é uma visão subjetiva, ou seja, é uma associação que você vai fazer, que você acha que faz sentido, tá bom? Então, por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. A pessoa que escreveu isso fez essa associação e para ela fez sentido quando ela criou essa associação, tá bom? Talvez para você isso não tenha sentido algum, né? Ou talvez em outro contexto isso não caiba, mas no contexto que ela foi dita, que ela foi elaborada, isso fez sentido naquele momento e na visão daquela pessoa. A metonímia não. A metonímia é uma ideia facilmente percebida. Então, se você falar que uma metonímia, talvez uma outra pessoa expresse a mesma metonímia que você falou, né? Por quê? Porque aqui, gente, a visão é objetiva, é uma relação objetiva. Você vai pensar em uma coisa e automaticamente você vai associar com outra, uma coisa que todo mundo percebe, que todo mundo associa, ok? Então, a diferença mais gritante assim, entre a metonímia e a metáfora é isso, né? A metáfora ela é subjetiva e momentânea, a metonímia não. Ela é objetiva, é uma relação, uma associação objetiva e é muito fácil de ser percebida por todas as pessoas, né? De maneira geral, tá? Então, um exemplo dessa metonímia. Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Quando a gente fala beber uma garrafa de suco, quer dizer que a pessoa realmente pegou uma garrafa, colocou na boca e engoliu? Não, a pessoa não bebeu a garrafa, a pessoa bebeu o suco que estava dentro da garrafa, não é? Mas ninguém fala isso, ninguém vai falar, eu bebi o suco que estava na garrafa e ainda queria mais. Talvez você fale, mas a maioria das pessoas falam assim, eu bebi uma garrafa de suco. E todo mundo vai entender, né? Por quê? Porque você vai automaticamente associar a garrafa, não a garrafa em si, mas com o conteúdo que tinha dentro da garrafa, né? Que é o suco, tá bom? Ok? Então, percebam que é uma associação bem simples, bem automática, que a maioria das pessoas fazem, né? E é objetiva, né? Não tem um simbolismo maior aí. Não depende de um momento. Não, é uma coisa que todo mundo percebe de forma fácil, tá?
vou ao barbeiro uma vez por mês. Aqui do mesmo jeito, né? Você vai ao barbeiro ou você vai à barbearia, no caso, né? Enfim, você vai à barbearia, né? Enfim, então você vai ao lugar, você não vai na pessoa. Você vai na pessoa? Não. Você quer falar que você vai no estabelecimento, né? Mas percebam que a ideia, ela passa a mesma coisa, né? Ela passa o mesmo significado. E é justamente por isso que as pessoas também usam, né? Geralmente as pessoas falam assim, né? Por exemplo, você pode dizer assim, eu vou lá no fulano. Você não vai no fulano, você vai na casa do fulano, enfim, né? Mas as pessoas usam essa expressão e todo mundo entende de uma forma fácil, porque é uma associação muito fácil de ser percebida, né? Barbeiro e barbearia. Quando a pessoa fala que vai no barbeiro, você entende que ela vai na barbearia, no estabelecimento que essa pessoa se encontra, tá bom? Enfim, então eu estou trocando uma palavra por outra, né? Ao invés de eu falar barbeiro, eu falei... em vez de eu falar barbearia, eu falei barbeiro, tá bom? Enfim, li Machado de Assis pela primeira vez aos 15 anos de idade. Então, você leu o Machado de Assis? Você leu a pessoa? Você pegou ele e ficou lendo ele? Não, né? Você leu o livro dele, né? Ou a história dele, o conto dele, enfim. Então, é muito comum isso também, né? A gente pega o autor e a gente diz que leu o autor, né? Você não leu o Machado de Assis? Tenho certeza que não. Eu imagino que não, pelo menos. Você leu o livro que ele fez? Você leu o que ele escreveu? A mesma coisa de você falar, por exemplo, eu assisti... aí você fala, sei lá, o nome do autor, por exemplo, o nome do diretor, da série, enfim. É a mesma ideia, né? Você está pegando a pessoa, em vez de você pegar o produto mesmo que ela fez, né? O livro, enfim. Então é uma associação muito simples também, né? Se eu falar Machado de Assis, claro, se você tiver um certo conhecimento, você vai entender que é o autor, né? A pessoa não leu a pessoa, né? Enfim, então são associações rápidas, né? Fáceis, que todo mundo faz, né? Que todo mundo percebe e que tem uma visão objetiva da coisa, né? Não tem um simbolismo tão grande assim não, tá bom? Enfim, e aí a gente vai concluir, né, fazendo um exercíciozinho, né? Mais a ver com metáforas, tá bom? Identifique nas frases abaixo, né, se há presença de metáforas. Sejamos simples e calmos, como um regato e as árvores. E aí, vocês acham que isso é uma metáfora, né? Para a gente conseguir identificar a metáfora, a gente tem que pensar. Será que está associando uma coisa com a outra? E será que essa associação ela tem um simbolismo muito grande? Aqui está associando, né? Sejamos simples como regatos e árvores. Só que a gente percebe que tem esse elemento comparativo, tem o como. Então aqui na verdade é uma comparação mesmo, né? Não seria uma metáfora, é apenas uma comparação, né? Que saudades que tenho da aurora da minha vida. Aqui já é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque aqui também é uma associação, né? Da aurora da minha vida. Ele está associando essa aurora, seria o quê? Seria começo, né? Do começo da minha vida. É só você lembrar, aqui você precisaria saber, né? Precisaria lembrar que a aurora é o nascer do sol, né? Por exemplo, quando o sol está nascendo. Também chama de aurora, tá bom? Então, a aurora da minha vida é uma associação simbólica que ele está fazendo. É uma associação que para ele fez sentido. Talvez para você não tenha feito sentido, talvez você não tenha entendido. Mas nesse contexto faz sentido, né? Que saudades que tenho da aurora da minha vida, do começo da minha vida. Então aqui sim seria uma metáfora. O poema é como um gole d'água, bebido no escuro. Enfim, né? E aí, gente, essa expressão, né? O poema é como um gole d'água, a gente também tem uma associação. Só que aqui é uma comparação também, porque percebam esse elemento como. O poema é como um gole d'água. Então aqui eu estou literalmente comparando uma coisa com a outra, tá bom? Enfim, e aí aqueles homens são cães sem plumas. Aqueles homens são cães sem plumas. Estou associando, né, os homens com um animal, enfim, cães sem plumas. Aqui é uma associação também simbólica, né? Talvez pra gente aqui nem tenha fazido sentido, né? Só que se eu olhar o contexto, né, provavelmente ele foi elaborado pensando naquele contexto. Então eu tenho aqui uma alta carga simbólica, né, que foi pensado num determinado contexto. Então eu poderia dizer sim que é uma metáfora, tá bom? Então ficaria mais ou menos assim, né? As metáforas seriam 2 e o 4, né? Porque tem um simbolismo maior. E essa primeira e a terceira, na verdade, são comparações, tá bom? Enfim, espero que você tenha entendido, né? Se mesmo assim surgir alguma dúvida, você pode ver de novo a aula ou as outras aulas, enfim, né? Acesse o site, né, para se manter informado e a agenda digital também, tá bom? E é isso, até a próxima aula.